Bora para nosso devocional, irmão. Servido um cafezinho. Opa. Vira a caneca da irmã. Para você hoje. Glória a Deus. Uma fumacinha. Você esqueceu que eu falava assim, quando pode. Quando não pode, não pode. Não pode. Glória a Deus. Vai reclamar? Não pode agora, então depois pode. Amém? Deixa eu colocar a garrafa aqui. E hoje, nosso devocional tá algo assim muito interessante, que eu tava fazendo minhas coisas aqui. E a mensagem esclarecendo na minha mente, sabe? E Paulo foi muito sábio em escrever essa carta. A de ontem deu um nó na minha cabeça, mas em contrapartida a de hoje abriu a minha mente. Glória a Deus. Nem sempre as coisas são fáceis, né? Então, a de hoje não é que foi fácil, porque para mim foi difícil ao receber essa palavra, mas abriu o meu entendimento para o que eu tenho que aprender com ela. Olha o que está escrito na carta de Paulo, no capítulo 10, a partir do versículo 5. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Deles quem? Do povo de Israel que estava no deserto. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós. Presta atenção. Para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como algum deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Versículo 9, não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem ou não murmurem, como alguns deles se murmuraram e foram mortos pelo anjo destruído. Paulo está falando para a igreja de Corinto a respeito de algo que estava acontecendo ali de murmuração e prática novamente de coisas que eles já tinham deixado para trás quando converteram a Cristo através da evangelização de Paulo, e agora o estavam praticando novamente. E aqui Paulo está falando da mesma forma, dando exemplo para eles do povo de Israel. Paulo está dizendo para esse povo assim, olha só, o povo de Israel, o nosso povo, os nossos antepassados, escuta, eles foram tirados, foram libertos do Egito e foram para o deserto caminhar rumo à cidade a qual Deus, a terra prometida. E nessa caminhada até chegar à terra prometida, aconteceu fatos inéditos, tanto de poderes de Deus, em milagres, manifestação do poder de Deus ali naquele lugar, uma nuvem que cobria aquele povo do sol durante o dia, que era muito calor. Pensa como que era ver uma nuvem, o tempo todo seguindo aquele povo caminhando, tampando o sol. E uma coluna de fogo durante a noite, porque no deserto é assim, é extremo. De dia muito calor e à noite muito frio. Uma coluna de fogo que esquentava aquele povo durante a noite na caminhada do deserto. Esses eram os fatos bons, os milagres de Deus acontecendo ali com aquele povo. E nessa trajetória até chegar à terra prometida, esse povo viu tanto milagre, mas esse povo também murmurou demais. Mas esse povo reclamou demais. Mas esse povo colocou Deus à prova. E isso ficou registrado para quê? Paulo está falando para aquele povo. Isso ficou registrado como exemplo para vocês hoje. Para quê que ficou como exemplo? Paulo falando para aquele povo naquele tempo. Para que vocês olhem para os seus antepassados, para os erros deles e não façam mais. Porque eles estavam fazendo da mesma forma. E Deus está falando comigo e com você hoje. A gente olha para o erro dos nossos antepassados e faz o quê? Analisa e tira como exemplo. Para quê?
para não fazer mais. Porque o exemplo ruim que ficou registrado desse povo é para alerta daquela igreja. E o exemplo hoje, pessoas do nosso antepassado, de parentes da gente lá atrás, ficou como exemplo o erro dele para a gente não fazer hoje. Mas parece que tem hora, o que acontece? Ah, mas minha mãe era assim. Ah, mas meu pai era assim, minha avó, minha bisavó, minha tataravó era assim. É por isso que eu sou assim. Olha só, eu quero deixar aqui essa visão para nós. E você pega, se você for inteligente, serve de Deus. Mas se não, quem não ouve conselho, ouve coitado. Porque Deus falou comigo no meu coração a respeito disso. A gente olha para o erro dos passados, nossos antepassados, e costuma usar eles como justificativa para o nosso erro de hoje. Mas eu sou assim porque eles eram assim. Mas deixa eu falar um negócio. Se errou lá no passado, a gente tende a errar da mesma forma, por causa da tendência da carne que faz com que nós inclinamos para as coisas erradas. É fato que a gente vem carregando esse negócio, mas se quem domina aqui, quem domina aí é o Espírito Santo, você não vai deixar a sua carne inclinar para os mesmos erros dos seus antepassados, seus parentes, seu bisavô, sei lá quem. Não vai, em nome de Jesus. Quem domina aqui, quem domina aí é o Espírito Santo. Não é a carne mais, não é os desejos da carne para fazer os mesmos erros dos nossos antepassados. Outra coisa que eu quero que você pega nessa manhã, em nome de Jesus. A gente pega as coisas boas que eles fizeram. É isso mesmo. Absorve o que é bom, não é o que é ruim, não. Absorve e coloca na sua vida, na sua caminhada, aquilo que eles fizeram no passado que era bom. Pessoas de caráter, pessoas verdadeiras, que não mentiam, que eram justas, fiéis. É isso que a gente tem que absorver e colocar na nossa vida. E não o erro. O erro ficou como exemplo. A gente não precisa errar para aprender. A gente também aprende com o erro dos nossos antepassados. E Paulo estava falando a mesma coisa com esse povo. Não faça a mesma coisa. Não cobiça o que eles cobiçaram. Olha o que Paulo está falando. Não senta para comer e beber e depois levanta para a farra. Porque é isso que ele está falando. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não põe a Deus à prova como esse povo colocou. Não põe Deus à prova igual as pessoas do seu passado faziam, não. Seus parentes faziam, não, pelo amor de Deus. Meu Deus, quem é nós para pôr Deus à prova? Misericórdia. Então, Paulo estava falando para a igreja de Corinto e Deus está falando com nós hoje. Não faça as mesmas coisas, não pratique as mesmas coisas. Se alguém aí da sua família era impulsiva, rebelde, não filtra as palavras, você tende, no domínio da carne, fazer a mesma coisa, mas no domínio do Espírito Santo você não vai fazer, porque isso levou eles a prejuízo, como esse povo. O povo murmurou e reclamou de tudo na caminhada até a terra prometida. E o que aconteceu? Paulo está dizendo que os corpos deles ficaram espalhados pelo deserto, de tanta murmuração, de tanto pôr Deus à prova. O Senhor trouxe nós aqui para quê? Afinal de contas, lá no Egito não tinha cova o suficiente, sepultura para nós morrer lá, não? E traz nós para cá para morrer aqui. A gente olha para eles, né? Mas a gente tem hora que é desse jeito. Em nome de Jesus, se os nossos antepassados fizerem isso, nós não vamos fazer. Em nome de Jesus, vamos praticar as coisas boas. Não vamos murmurar, assim como os antepassados murmuravam. Meu Deus, eu tenho como exemplo pessoas no passado. Tudo que Deus há de ter misericórdia. Tudo para ela estava ruim. E eu comecei a andar nessa mesma linhagem. Reclamar de tudo. E quem murmurou, mesmo tendo tudo, igual estava tendo no deserto, não herdou a terra prometida. E essa terra prometida que nós estamos aguardando é o céu. Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas ruins dos nossos antepassados, nós não vamos entrar no céu, não. Porque se a gente murmura de um Deus que nos dá tudo, prontamente nós não vamos obedecer a Ele, porque a gente vai reclamar de tudo.
E os desobedientes herdarão o reino do céu? De jeito nenhum. Como Paulo sempre fala aqui, de maneira nenhuma. Então, vamos pegar essa palavra para nós hoje? O exemplo dos nossos antepassados, o que é bom, a gente vai reter. E o que não é bom, a gente vai aprender. Aprender o quê? A não fazer igual eles, a não errar como eles. Para a gente não viver as mesmas consequências que eles. Então, Deus está nos dando a oportunidade de conserto. Ele está nos alertando o que os nossos antepassados fizeram para que não façamos no dia de hoje, porque muitos deles, ou quase todos, foram destruídos por causa das coisas ruins que eles cometiam. Mas eu e você, em nome de Jesus, nós vamos reter o que era bom. E o que é ruim, para trás de mim, em nome de Jesus. Fica essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus, Deus abençoe seu dia.